Eu sei que você sempre ficou curioso para saber qual foi a potência do peido sério do Saitama. E hoje eu estou aqui para responder essa grande questão da humanidade. Antes disso, um pouquinho de contexto. Na hora que o Garou tenta escapar do Saitama, jogando ele para um lado com um soco de fissão nuclear e entrando num portal no outro para entrar na Terra, ele joga um soco de fissão nuclear na cara do Saitama. E isso impulsiona o Garou direto para um portal que levava para a Terra, ao mesmo tempo que impulsionou o Saitama para o outro lado. Mas assim que chegou na Terra, o Garou teve uma surpresa gigantesca. O careca peladão estava atrás dele e ele revelou que só conseguiu alcançar ele porque soltou um peido sério porque ele estava com uma dor de barriga. Mas qual será que foi a potência desse peido para conseguir alcançar o Garou? Antes disso, a gente precisa lembrar que o que impulsionou o Saitama para um lado foi um soco de fissão nuclear do Garou que tem no mínimo a mesma potência de uma bomba de fissão nuclear. Mas qual que seria essa potência? Bom, eu vou usar de parâmetro aqui a Little Boy, que foi a bomba de fissão nuclear que os Estados Unidos jogou em Hiroshima, e ela teve uma potência de 15 megatons. Então, para dividir isso bem, eu vou pegar os 15 megatons e supor que 7 deles empurraram o Saitama, 7 deles empurraram o Garou na outra direção e 1 megaton foi perdido no meio da explosão, no meio do vácuo. E agora é só descobrir quantos megatons geram de energia cinética para mover o Saitama. Antes disso, o cálculo de energia cinética é feito em Joule, então eu tive que converter os 7 megatons que empurraram o Saitama em mais de 29 quadrilhões de joules, que é esse número gigantesco que você está vendo aqui no meio. E agora que a gente já sabe de tudo, é só jogar nessa fórmula que você está vendo. E eu vou assumir que tanto o Garou quanto o Saitama tem 70 kg de massa para facilitar minha conta. Então, jogando tudo na conta, a gente já sabe que a gente já tem a energia necessária para acelerar, a massa do corpo, só que a gente não tem a velocidade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar esse 2 que está dividindo aqui para esse outro lado aqui multiplicando, o que vai dar outro número absurdo. E na hora que aquele 2 passou para cá multiplicando, veio esse número absurdo aqui. E agora a gente vai dividir esse número absurdo por 70, porque o 70 do outro lado está multiplicando, então ele vai passar para cá dividindo. E agora é só passar o 2 que está elevando ao quadrado da velocidade para cá, para a gente achar a raiz quadrada desse número gigantesco, para a gente achar a velocidade deles. E a gente achou que a velocidade final dos dois é de quase 29 milhões de metros por segundo. Agora pensa no quão absurdo isso é. O Garou está acelerando para um lado a quase 29 milhões de metros por segundo, enquanto o Saitama está acelerando para o outro lado a quase 29 milhões de metros por segundo. Então o peido dele tem que ter tido uma potência extrema. E o peido do careca teve que ter potência suficiente para, além de parar a aceleração que ele estava tendo na direção oposta, acelerar ele para o outro lado com mais velocidade do que o Garou estava acelerando inicialmente. Então, para simplificar as coisas, o peido do Saitama parou aquela velocidade de 29 milhões de metros por segundo, ao mesmo tempo que acelerou ele na direção oposta, em direção ao Garou, a pelo menos o dobro dessa velocidade. E como a gente sabe que 7 megatons foram necessários para acelerar o Saitama para um lado e 7 megatons para acelerar o Garou para o outro, o Saitama teve que ter uma potência de peido de 7 megatons para parar a aceleração na direção oposta e pelo menos mais 14 megatons para ter o dobro de velocidade para alcançar o Garou. Ou seja, o peido dele teve uma potência de 21 megatons. Isso é muito mais do que uma bomba nuclear. É ou não é um silencioso, porém mortal? Se você gostou de ver esse vídeo, dá um joinha aqui para me ajudar. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para mais vídeos como esse.